Se você se sente constantemente ocupado aí por pensar de alguma forma diferente, ou se você também perdeu a capacidade de tomar decisões pelo simples medo de errar, por exemplo. Então esse vídeo, ele é para você. Muita gente associa a palavra seita a cultos extremos, filmes de terror, só que a verdade é que o controle mental, ele é muito mais sutil do que isso. Ele pode estar por trás aí da sua ansiedade, da sua crise de identidade, da sua dificuldade, por exemplo, de ter relacionamentos saudáveis. E nesse vídeo eu vou te dar aí 5 bandeiras vermelhas do controle de alto nível. E o mais importante, eu vou te mostrar que a saída, ela não é só possível, ela é o único caminho para você ter a autonomia. Então, fica até o final, porque o quinto sinal, ele é mais devastador e ele é difícil de você reconhecer sozinho. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Catanzaro e eu falo sobre esse tema é porque eu vivi intensamente isso. Eu passei mais de 30 anos os mais altos escalões aí de uma organização de autocontrole, que é chamada Testemunhas de Jeová. E essa experiência, ela me deu uma visão única de como que o sistema ele funciona por dentro. E me fez também dedicar a minha vida para algo. É transformar essa experiência de autocontrole em autonomia. E esse que é o propósito do meu canal. Vamos então para o primeiro sinal aí de alerta, que é de base aí para todo o sistema. O sinal de alerta número um é o monopólio da verdade. Se o seu grupo que você está afirma ser o único canal de Deus na salvação, a única verdade absoluta, muito cuidado com isso, porque é essa aí que é a base de todo o controle. A seita, ela não te vende um estilo de vida, ela te vende o acesso exclusivo ao que é certo. Qualquer informação que ela é externa, seja a ciência, seja de outros grupos espirituais, seja da sua própria consciência, ela é classificada como um veneno, ou, por exemplo, uma propaganda, ou uma apostasia. O mundo lá fora ele é visto como perigoso. E isso daí vai criando uma bolha de realidade onde você só confia na fonte do seu grupo. E eu vi essa lógica em ação por décadas da minha vida. Quando você crê que a organização é o porta-voz exclusivo de Deus, que não existe pensamento crítico, existe apenas a obediência cega para você garantir a sobrevivência espiritual. Se você tem medo de pesquisar, se você tem medo de, por exemplo, de ler livros que não é aprovado por esse grupo, se esse medo é a prova aí desse monopólio, ele está funcionando na sua mente. E o sistema ele está te impedindo de usar a sua crítica racional. A desconstrução ela começa quando você se permite ser honesto com a dúvida. E o segundo sinal é uma consequência direta do primeiro. É o sinal número 2, que é o uso da culpa e do medo para você manter uma conformidade. Um grupo de autocontrole, ele não precisa de guardas para manter você lá dentro. Ele usa o terror psicológico, a manipulação emocional. Essa é a maneira mais eficiente de controlar milhões de pessoas. E a regra ela é clara. A falha ela não está no sistema, a falha está sempre em você. Como que isso funciona na prática? Criando uma lista infinita de regras, expectativas que você não consegue atingir. Você precisa pregar mais, você precisa orar mais, você precisa ser mais puro, você precisa ser mais zeloso. Quando você se sente exausto ou exausta e você falha, o grupo diz que é porque você não se esforçou o suficiente. Na minha experiência, nos mais altos escalões dessa seita que eu servi, essa pressão ela era constante, a perfeição ela era exigida e era impossível de conseguir. O resultado não era motivação, era uma paralisia pela ansiedade. Aí você vive um ciclo vicioso. Você tenta, falha, sente culpa e tenta de novo. Aí volta tudo. É uma máquina de moer aí a sua saúde e a sua autoestima, a sua saúde mental. O grande objetivo aqui é o medo da punição eterna social. O grupo ele te ensina que a desobediência ela não significa apenas discordar, só que perder a sua vida ou ser isolado da sua família. E essa daí é uma poderosa ferramenta do controle, que é prender você através do amor e do medo da perda. Se você se sente constantemente culpado aí, vive com medo das consequências de ser você mesmo, o mecanismo de culpa ele já está operando em toda a sua força. Essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa desprogramar nessa reconstrução da mente. Continuando aí nossa jornada pelos 5 sinais de autocontrole, vamos agora aí para uma tática que ela é muito destrutiva e que os grupos eles utilizam dessa manipulação do seu círculo social e emocional. O sinal número 3
é a criação de uma rede social fechada e exclusiva. O grupo de autocontrole, ele não pode correr risco se você tiver amigos de verdade lá fora. Por isso que a organização ela torna a única fonte de convívio, de amizade, tudo ali dentro. Casamento e até mesmo o lazer, a sua vida social ela é completamente encurralada. Como que isso acontece? Primeiro, é imposta ali uma ideia de que o convívio com o mundo ele é perigoso, ele é corrupto, é coisa para pessoa espiritualmente fraca. Então, sutilmente, a participação de eventos, reuniões, encontros sociais, pregação, consome todo o seu tempo livre. E os seus amigos, eles são controlados. Os hobbies deles são controlados. Até a leitura que você faz, ela é controlada. E essa exclusividade, ela gera uma dependência disso. E a sua identidade, ela passa a ser definida pelo grupo. Então, você não é mais o Marcelo. Você é o irmão Marcelo que serve na organização tal. O medo de perder essa identidade é o que mantém a maioria das pessoas, mesmo quando elas têm dúvidas, torna insuportáveis. Porque você sabe que quando você sair, você vai perder tudo que você tem. Eu passei décadas imerso nessa rede. E eu estava aí nos círculos mais altos. E a pressão que a minha família fosse um exemplo disso era insana. Porque parecia a união, na verdade, era uma vigilância social das pessoas. E isso me ensinou que o amor desses grupos, muitas vezes, ele é condicional. Ele existe quando você for obediente ao sistema. O dia que você discorda, o amor aí se transforma em um abandono para você. Se você só tem amigos dentro do grupo e o pensamento de perder eles te aterroriza mais do que você viver infeliz, aí você está sobre esse mecanismo de controle social. A desconstrução disso exige uma coragem para você reconstruir esses laços, e aí isso daí vai ter muito trabalho pela frente, você vai ter que começar do zero isso. E isso vai levar a gente pro quarto sinal crucial aí, que é o sinal da supressão e do questionamento e da crítica racional. No ambiente saudável, a dúvida ela é bem-vinda, ela leva para o crescimento. Num grupo de autocontrole, ela é tratada como um vírus espiritual. Ele é um sinal de fraqueza moral. E o grupo ele não permite que você pense por si mesmo, porque o pensamento crítico é essa antítese do controle. A organização, ela tem tudo pronto ali, as respostinhas prontas. Você está ansioso porque te falta fé. Você está confuso é porque você não orou o suficiente. Aí você não precisa estudar a fonte de fora porque a verdade já está tudo aqui. Então eles anulam essa capacidade de raciocínio e substituem essa lógica por doutrinas e dogmas de lá de dentro. A tática mais comum é o que a gente chama de gaslighting. O grupo ele faz você duvidar da sua própria percepção da realidade. E você vê o sistema cometendo os erros, mas te dizem que a imperfeição é humana. Ou que você está sendo influenciado pelo Satanás ou pelo diabo. Você começa a pensar, será que eu estou ficando louco? Será que eu estou ficando louca? Não, você não está. A sua mente, ela só está apenas reagindo a essa dissonância cognitiva que o sistema impõe. Para mim, esse foi o ponto de virada. Nesses mais altos escalões de liderança, me permitiu ver a diferença entre o que era pregado e o que era praticado. A crítica ela não era apenas desencorajada, ela era punida. Quando eu comecei a questionar, mesmo que em voz baixa, eu fui tratado como um problema para ser resolvido. Se você tem que se autocensurar para manter a paz, ou se você internaliza a culpa por ter dúvidas racionais, você está sob a ditadura dessa supressão de questionamento. A saída ela começa quando você assume que a sua razão é válida. O seu trabalho de reconstrução da mente ela exige que você retome o controle da sua capacidade de pensar e também de pesquisar, de formular suas próprias conclusões. Esse aí que é o primeiro passo dessa autonomia. Então a gente chega agora no último, que é o mais devastador sinal que você está dentro de uma seita de controle mental, que é o sinal que eu prometi lá, que é o mais difícil de reconhecer, porque ele está muito ligado na sua identidade, que é esse sinal número 5, que é a destruição da autonomia individual e também da sua voz interna. Um sistema de autocontrole, ele não te dá só as respostas, ele também rouba a sua capacidade de perguntar. Ele vai destruir a sua voz interna, aquela que diz, isso está certo? Ou, eu sou feliz aqui? Pensa bem, se você se lembra da última vez que você tomou uma grande decisão que foi baseada apenas no que você queria,
e não no que o grupo esperava, o sistema, ele treina você para terceirizar o seu cérebro e também a sua moralidade e seu futuro. Os seus objetivos da sua vida, os seus planos, carreira, suas escolhas de relacionamento, tudo é filtrado pelo que é espiritualmente aceitável. E a consequência disso é a dependência crônica e essa crise de identidade. Quando você finalmente sai ou pensa em sair, você percebe que não sabe quem que você é, o que você gosta, ou como que você vai tomar alguma decisão. A sua mente ela vai estar tão acostumada a você seguir ordens que a liberdade de escolha ela se torna um paralisante para você. E o que a gente chama de mente desprogramada que precisa ser reescrita por cima. A minha experiência nessa seita de autocontrole, ela me mostrou que por trás de toda a fachada de zelo, a maioria dos líderes também era vítima dessa dependência. Eles eram excelentes em executar essas ordens, mas péssimos em viver uma vida pessoal autêntica. Eles sempre viviam o que a seita de autocontrole colocava para eles. E isso fazia com que eles fossem como se fossem robôs lá dentro. E isso ali é um vírus de autocontrole na sua forma mais avançada. Ele não só controla a ovelha, mas também controla o pastor. Se você constantemente precisa de aprovação de um grupo, precisa de um superior para você tomar decisões pessoais, se você precisa, deixa eu ver o que está escrito aqui em tal publicação, deixa eu procurar no site oficial primeiro. Então, você está debaixo desse controle mental também. Então você viu 5 sinais, e é provável que você tenha se identificado aí com pelo menos 3 deles. Eu sei que agora você deve estar sentindo uma mistura aí de alívio, de por entender esse pânico aí, por saber o que você precisa fazer. Só que eu tenho uma mensagem de esperança aí para você, se você, por exemplo, puxa, o que que eu faço agora? Primeiro é que você não está louco, você também não está sozinho. E a sua mente, ela foi programada. Só que tem uma notícia boa, ela pode ser reprogramada. A reconstrução da mente é a sua missão mais importante agora. E é por isso que esse canal aqui ele existe, é por isso que eu criei ele, para te dar as ferramentas de desconstrução e autonomia. Para você sair desse ciclo, você precisa de uma ação imediata. E eu te dou aí um exercício para você fazer. O primeiro é a regra da dúvida. Então, daqui em diante, sempre que surge uma dúvida ou um questionamento, não reprima ele. Escreve ele no papel. Não precisa mostrar para ninguém, só que deixe existir isso no papel. O segundo é uma pesquisa proibida. Então, escolha um tópico aí do grupo que o grupo proíbe, a história do grupo, ciência crítica, religiosa, e lê o artigo do livro inteiro. Só que não precisa ler com a intenção de concordar com tudo, mas com a intenção de usar o seu próprio cérebro para você analisar as informações. Te dou certeza absoluta que você não vai estar pecando, ou que você não vai estar fazendo algo ruim. Eu senti isso no começo, isso é normal sentir, ok? Mas continue com esse processo que você vai ver que isso vai te ajudar o seu cérebro a desprogramar do sistema de manipulação mental. Essa é a primeira ação de autonomia. Não tenha pressa em tomar decisões radicais. O primeiro passo é o mais difícil, que é você retomar o controle sobre o seu próprio pensamento. Lembre-se que o propósito aqui do meu trabalho é transformar a experiência de autocontrole em autonomia. A sua jornada de liberdade, ela está começando hoje. E no momento em que você decide pensar por si mesmo. Se esse vídeo aqui ele te ajudou a acender essa luz, eu te peço só duas coisas. Então, curta e se inscreva aqui no canal. Deixe o seu comentário aqui embaixo sobre qual dos 5 sinais que é o mais difícil para você, que eu leio e respondo todos eles, tá bom? Se você quiser aprender ainda mais, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela agora e começa a sua jornada de autonomia. Eu te vejo lá.